A gente sabe que a área jurídica, ela é imensa. É uma área onde que o advogado, ele tem várias atuações. Mas por que você escolheu atuar na área de uso capião extrajudicial? Várias pessoas me perguntam isso. Várias pessoas me perguntam por que atuar. Por quê? Imagina uma árvore assim imensa e gigantesca que é o direito. Ainda que você tenha ótimo preparo, tempo de leitura, parará, pororô, você não vai conseguir andar de um lado para outro dessa árvore com a mesma capacidade, potência, com o mesmo desempenho. Não tem como, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu tô falando que eu decidi me especializar na área de uso capião, primeiro porque eu entrei no direito imobiliário pelo direito urbanístico, daí eu já tinha conhecimento do direito imobiliário, depois fui para o direito urbanístico, voltei para o direito imobiliário, e daí quando eu entrei no direito imobiliário, eu olhei para aquele negócio gigantesco e pensei, cara, isso é muito grande, esse negócio é muito grande, mas como vou atuar, né? Daí poderia locação, incorporação, compra e venda, regularização. Que tipo de regularização? Bom, tive alguns casos, algumas situações, tive um contato pessoal, primeiro, que me aproximou do tema da regularização. Logo, que não era uso capião extrajudicial, era outro tipo de regularização. Porque a regularização imobiliária, ela é uma grande árvore, assim, imensa, que vai ter diversos tipos de regularização. Porém, eu tive contato direto com uso capião judicial por bastante tempo. Não se falava ainda em fazer uso capião extrajudicial. E assim, eu já achava o máximo participar e trabalhar com aquilo e tudo mais. E tinha uma engenhoca. Engenhoca? É uma engenhoca porque antigamente, um tempo atrás, a galera assim saía da faculdade com uma forma de pensar sobre aquela atuação que podia retardar o procedimento. Mas não tão, talvez não retardar, mas não acelerava o negócio. Porque a mecânica é lenta. Só uma observação. Essa questão do que você está dizendo de retardar o procedimento é que eu acho que a maioria, o que acontece quando a pessoa procura a gente para fazer a uso capião, é justamente isso. Ela desanima por conta do tempo. Porque quando se fala em uso capião judicial, a pessoa já pensa assim, nossa, vai demorar anos, isso vai se arrastar por anos. Eu nem sei se vou estar vivo aqui. É mais ou menos isso. Pensamento. Um dogma, assim, algo que tá, uma crença que as pessoas têm, porque a forma de fazer e que foi e que ainda é por algumas pessoas, ela não é eficiente. Ela tem que ser ressignificada, que é um monte que estão falando de ressignificar. Com certeza. Hoje, você tem que pensar assim, ó, tudo o que eu puder fazer para resolver num tempo menor tem valor. Exatamente. Quando começaram a falar da retificação administrativa extrajudicial, do inventário extrajudicial, o povo arrepiou, todo mundo queria, mas todo mundo arrepiou. E até hoje, muita gente nem sabe como começar isso. Quiçá falar de uso capião extrajudicial. Então, para mim, no caso, né, eu avaliava assim, nossa, vai ser bom de fazer isso. Só que tem uma resistência
muito grande por parte de alguns profissionais, por parte de alguns registradores, porque desconhecem a forma de fazer. Eles olham para essa forma como olham para aquela forma lá do passado. E daí os caras pensam, fala sério, eu não vou receber esse processo extrajudicial aqui no meu registro, entendeu? Porque isso daí deve vir faltando um monte de documento e os caras, nossa, vai demorar uma eternidade isso daqui. Ele próprio não crê que aquilo é capaz de ser feito porque ele tem uma experiência ruim daquilo por conta de um procedimento judicial que demorava. Exatamente. Até porque ele está desacreditando que alguém é capaz de fazer em pouco tempo um procedimento que vai resolver daí 6 ou 1 ano, não sei. E que tem tamanha complexidade, que lida direta e frontal com o direito, né? Exatamente. Sobre o patrimônio, e aí logo a pessoa vai impactar muitíssimo, então ele pensa, isso não vai dar certo, não vou fazer. Claro que a gente já falou sobre isso. Ele precisa fundamentar, ele não quer fazer. Por que ele não quer fazer? Ele tem que analisar a documentação e dizer através de uma nota fundamentada por que não pode fazer. Porque aquele caso não pode ser feito. Tá. E se uma pessoa, um cliente te procura e fala, eu estou com pressa desse procedimento, eu quero fazer através da extrajudicial. Tá. Aí você tem que procurar primeiro o registrador para saber se ele tem essa condição, se ele pode fazer, se ele aceita fazer. Porque existem certas situações, eu vou dizer da minha experiência, de um cliente que me perguntou se eu conhecia alguém que fizesse, como eu sou engenheira, eu não tenho como fazer o procedimento, mas se eu conhecia na época um profissional jurídico que pudesse fazer através da extrajudicial. E quando eu procurei saber se o cartório, o registrador, teria essa condição de fazer, isso foi negado. Como eu, na minha limitação de engenheira, sem o conhecimento jurídico, eu não pude recorrer a isso. Eu não tenho como saber. Por que o registrador não pôde fazer? O que fica faltando? Tem alguma resposta? Tem alguma coisa? Existe um porquê? Será que é falta realmente de conhecimento? Falta de, não sei, de interesse, insegurança? O que leva um profissional, a um registrador, um cartório, não levar esse procedimento à frente? Ele tem medo. No íntimo dele, ele tem medo. Ele não... Assim, mas ele tem medo de quê? Aí que tá. Ele sabe, ele conhece a lei, ele sabe como funciona, ele sabe o que pode e o que não pode. Só que o caso concreto pode trazer uma nuance que pode levantar alguma questão. Que pode deixar em dúvida. Que pode deixar dúvida para ele. Obviamente, nós temos legalmente uma previsão que, quando esgotado todas as possibilidades, apresentação dos documentos, vencidas todas as etapas, o registrador ele pode ainda dizer, sobre este ponto temos uma dúvida e vamos encaminhar para uma suscitação de dúvida para que a gente resolva essa questão lá. Porque o judiciário lá, o juiz daquela vara de registros públicos, ele sabe como que ele vai conduzir aquilo. E ele pode, legalmente, ele tem mais, a atribuição dele é maior e ele tem como segurar, vamos dizer assim, aquele caso.
algo que o registrador sozinho não teria. Então, eu acho que os registradores, eles têm ferramentas que podem permitir segurança para ele. Por exemplo, a quase tripla, eu diria tripla, na minha opinião é tripla garantia que ele tem. Porque ele tem o tabelião que checou todas as informações. Preliminarmente não deferiu, porque ele não pode nem exprimir juízo de valor, mas a documentação, vamos combinar, ela foi analisada, ela foi olhada, ela foi aferida por ele viu o que dava, o que não dava, ele já conversou previamente com o advogado, parará, pororô, ele sabe o que tem ali dentro, ele viu, organizou, fez aquele advogado entrar no eixo, não sabia, para organizar aquele negócio. A primeira garantia. A segunda garantia, ele tem um profissional da área técnica que viu, que mediu, que andou no perímetro, que botou o GPS, que instalou uma estação lá de trabalho, que passou o drone lá, que tá ali. É a segunda, assim, já era uma dupla garantia quando ele passa pelo crivo do tabelião. Ele passou pelo advogado, que nesse caso não vai poder confiar totalmente, vamos dizer assim, porque ele tem que analisar. Sim. Mas ele falou, o tabelião viu e o pessoal da engenharia viu. Sim. Quer dizer, ele tem todo o registro. Ele tem um registro técnico, a parte toda técnica garantida ali. De que, de fato, aquela área tem aquela área, que tem aquela limitação, tem aquela confrontação, Isso. tem os limites. Aquela área existe. Exato. Aquela área existe e ele tem essa garantia lá com o tabelião. Quando o tabelião vai lá, o notário vai lá, ou manda alguém designado para isso, aferir e checar essas informações. O que tá faltando? Ora, tá faltando o advogado, né? Colocar toda a força e a capacidade argumentativa dele para fora. É isso. E falar, cara, é assim, tá aqui, parará, pororô, as provas, a sequência, é isso aí. Curta, compartilha.